Salve Maria, meus queridos irmãos, e viva Cristo Rei. É uma grande alegria estar com vocês aqui novamente, e hoje eu trouxe para vocês a meditação, a passagem bíblica que vai estar no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo do 40 ao 43. Perdão, 42. E diz assim: Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem vos recebe, a mim recebe. Tão interessante essa palavra, né? Quem vos recebe, a mim recebe. O que a gente pode compreender com isso? A gente precisa analisar uma coisa, meus irmãos. Não devemos menosprezar nossos irmãos que estão dedicados, partilhando o Evangelho, partilhando os ensinamentos de Cristo. Porque olha o que Cristo vem nos dizer: olhe, meus filhos, quem recebe estes meus discípulos está recebendo a mim. E aqueles que recebem a mim, é Jesus Cristo falando, recebe o Pai. Que é quando ele diz: olha, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus Cristo? Foi Deus Pai. Não é isso? Então a gente precisa analisar, porque muitas das vezes a gente está rejeitando a visita de um discípulo de Cristo. Mas talvez essa visita, meus irmãos, talvez essa visita não seja uma pessoa com a Bíblia chegando na sua casa, batendo na sua porta. Talvez não seja isso. Talvez essa visita seja até mesmo um vídeo. Uma pessoa publicou um vídeo fazendo a meditação de uma reflexão de Cristo, uma partilha de Cristo, um ensinamento de Jesus. E você simplesmente ignorou aquele vídeo. Talvez possa ser isso também uma forma de rejeitar a visita do discípulo amado, né? Do discípulo de Cristo. E todo aquele que rejeita esse discípulo de Jesus, literalmente ele também está rejeitando a Cristo. E quem rejeita a Cristo, rejeita a Deus. Então a gente precisa analisar a nossa vida. Será se eu estou recebendo Jesus Cristo por intermédio do meu irmão que vive pregando, evangelizando? Será que eu estou recebendo Deus na minha vida pelas mãos de algum amigo meu que está vinculado com a igreja, buscando conhecer a verdade, buscando estudar a verdade? Porque a gente precisa analisar, meus irmãos. Mas também a gente precisa analisar outra coisa também. Não é qualquer pessoa que é discípulo de Cristo. Porque olha o que ele diz aqui também, ó. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta. Então ele está se referindo a uma pessoa que de fato tem a qualidade, né? Como assim a qualidade? A vivência, a vida, a virtude. A gente percebe quando é uma pessoa que não tem virtude. A gente percebe quando é uma pessoa que se diz ser
de Cristo, mas ela não tem intimidade com Deus. Ela simplesmente faz aquilo para ganhar status, talvez para querer ganhar fama. Tem muitas pessoas que usam da palavra de Deus, mas não para edificar, mas sim para ganhar fama. Isso é triste. Então, Jesus Cristo já deixa claro: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Então a gente precisa analisar tudo isso. Não é a todo mundo que a gente deve dar ouvidos, não. Não é a todo mundo que devemos dar ouvidos, porque nem todo mundo está seguindo o que Cristo ensinou. Por mais que eles andem com Bíblia, com oratória linda, isso não quer dizer nada. De que adianta eu ter palavras bonitas, mas não ter ações de santidade? De que adianta eu andar com a Bíblia para lá e para cá, com um texto para lá e para cá, mas não ter vida de oração, não ter uma vida de renúncia, uma vida de penitência? De nada vale, é só um enfeite que você está fazendo ali, como os fariseus, que falavam muito das coisas que conheciam, mas eles não viviam. São os verdadeiros hipócritas, são os verdadeiros falsos profetas, os verdadeiros lobos que se disfarçam de cordeirinhos. A gente precisa analisar tudo isso na nossa vida. É triste, irmãos. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba caindo na lábia, na sedução. E Cristo diz: todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque és meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Ou seja, todos nós, entre nós aqueles que cuidar, zelar, receber de coração aberto estes pequeninos de Cristo, que são os profetas. Quem são esses profetas? Melhor se dizer, um pregador, uma pessoa que vive partilhando, um padre que seja também um padre verdadeiro católico e não um padre fascista, vamos dizer, um padre que vive com a fantasia, um padre que não seja assim, né? Que não tenha vida de oração, a gente não deve dar ouvido. Vida de oração não, né? Mas padre que esteja interligado com coisas corruptas e não busca mudar isso. Então são coisas que a gente precisa analisar. Não só padres, leigos também, pregadores da Santa Igreja, bispos, ou até mesmo o Papa. Qualquer um deles, se não tiver virtude, eles não têm nada. A virtude é consequência de uma vida de oração, de uma vida de renúncia. A virtude, ela é consequência de uma busca de santidade. Para que você adquira a virtude, você precisa ter como foco Jesus Cristo, pois Ele é o único modelo de santidade que existe. Todo santo que você conhece só se tornou santo porque ele seguiu o modelo que Cristo ensinou, o modelo que Cristo viveu. E como já disse São Francisco de Assis,
Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. E ele começa aí citando: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E vai seguindo. Então a gente precisa ser esse instrumento que transmita a paz de nosso Senhor. Porque se a gente não desejar ser esse instrumento, a gente não vai ser essa pessoa de virtudes. Não vai ser nada. Vai ser apenas uma pessoa que não busca conhecer nada, né? Como se fosse uma marionete vagando. Uma marionete não. Como se fosse um zumbi andando sem sentido, vagando, uma alma penada. Anda pelas cidades, pelas ruas, vive de qualquer jeito, não busca mudança, não faz nada. É triste. Por isso que a gente deve ter cuidado. E a única forma da gente identificar uma pessoa que de fato seja o verdadeiro discípulo de Cristo, como ele diz aqui, é todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, ou seja, porque são meus discípulos, ainda que você dê, ainda que seja só um copo de água, para essa pessoa que fala de mim, que verdadeiramente é meu discípulo, né? Cristo deixa claro: em verdade vos digo, meu filho, você não perderá sua recompensa. Então a gente precisa analisar o próximo, analisar aquele que transmite a paz do Senhor, e devemos acolher ele, porque a vida de santidade é vida diferente, é vida radical. A vida de santidade é uma vida que vem contra a maré, é contramão. Todo mundo descendo na maré e você na santidade, indo ao contrário, subindo. E nesse sentido contrário, você vai encontrar diversas pessoas que vão chamar você de louco, dizer que você está na rotação errada, que você tem que seguir a maré. E você precisa analisar tudo isso. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.